Oi, meus amores, bem-vindos de volta a esse canal. Hoje a gente vai ter um vídeo de três pedras, três jogos, três escolhas, que tu pode assistir os três, tu pode colocar uma questão em cada um assunto da tua vida, algo que tu queira saber, e vai adaptando aos teus assuntos também, tá? Dica de ouro para aproveitar bem esse vídeo. Uma vez que tu tenha visto que, na opção um é tal assunto, mas isso aqui serve mais para não sei o quê. Não. Se tu intuiu que era para tal assunto, adapta a resposta para aquele assunto, tá? Então fecha os teus olhos, respira fundo, toma a tua escolha com bastante calma e depois absorve bem a resposta. Pode assistir os três em sequência e ir captando também só aquilo que é teu. Dentro de ti, tu vai saber que aquela mensagem é para ti. E isso é que é o mais importante. E aí, se tu determinou que em tal parte é para tal assunto, é sobre aquilo, mesmo que não faça sentido na hora. Por que eu digo isso? Uma vez uma cliente me chamou e ela me deu o nome dos dois filhos, as idades. Eu fiz o jogo e ela disse: Grazi, acho que tá invertido, porque é o fulano que tá assim. E eu, não pode estar invertido. Mas eu não ia ficar teimando com ela também, né? Porque se ela captou o recado daquela maneira, de repente era o que ela precisava, era o jeito que ela precisava saber. Passou uns 8, 9 meses, mais ou menos, tinha passado um tempo considerável, ela voltou e disse assim, Grazi, estava certo. Depois começou a acontecer daquela maneira. Então eu, sim, né? Dentro de mim eu sabia que era aquilo, mas eu também não ia ficar debatendo. E aí com amores, às vezes também acontece da pessoa, acho que tá espelhado, esse aqui é o fulano. Não, não tá espelhado, gente. Se a gente coloca a nossa intenção naquilo, por mais estranho que pareça, é aquilo. Então a gente aguarda um pouco que as coisas vão fazer sentido. Que a gente vai acabar vendo aquela energia. Se a gente está firme na pergunta, se a gente tem a concentração para tanto, se a pessoa que está jogando para ti está focada naquela pergunta, se o espiritual que está ditando a consulta para ti, o espiritual não é bobo. Se for para te guiar de uma outra maneira, de algum modo, eles vão deixar claro. Aí eles vão trazer uma mensagem super complexa, mas vão confundir as pessoas. Não faz sentido. Então a primeira coisa que eles diriam é: olha, essa mensagem aqui é sobre isso, mas não é sobre esse assunto. Né? Isso aqui é sobre outra pessoa, é sobre fulano, é sobre não sei o quê. Pode até não dizer o nome exatamente, porque às vezes eles não sabem, mas eles sabem quando é alguém novo, quando é alguém diferente, ou quando tem um fio que está fechando bem certinho num plug naquela pessoa. Quando aquele fio está limpo do início ao fim e aquela informação pertence àquela pessoa que está conectada com a nossa consulente. Entende o processo? Não, a gente sabe quando tem algum ruído, entende? A gente sabe quando aquela informação ali tá estranha. Então é só a gente esperar que vai fazer sentido se foi bem canalizado. Então estou dizendo isso porque vocês fiquem tranquilos com o jogo espelhado, que fiquem tranquilos com o assunto que, joguei pedra azul, mas pedi amor, mas na verdade está vendo trabalho. Só se eu abrir o jogo e for muito claro e disser assim, gente, esta pedra é sobre este assunto. Aí sim, aí claro, aí é óbvio que ela vai estar remetendo mais àquele assunto. Contudo, se eu estou perguntando amor e eu tenho certeza que é sobre isso que ela vai responder, eu adapto a resposta para mim. Eu vou saber encaixar, entende? Então, acho que esse conselho vai ajudar vocês bastante a entenderem os jogos de tarô de vocês com mais segurança, com mais tranquilidade. Mas eu estou invalidando a intuição da pessoa. Não, não, ela usa a intuição antes para escolher em qual assunto está qual pedra e saber adaptar o caso dela caso haja alguma divergência e ela também saber que se ela escolheu é ali que está a resposta, tá bom? Fiquem todos muito tranquilos então. A primeira tiragem de hoje é a Orgonite azul. Ela é quase piramidal, né? Mas ela é redondinha, azul marinho. O segundo jogo de hoje é o caracol, cor de caracol, begezinho clarinho. E a gente tem também a pedra preta. Não tem muito o que dizer sobre ela também, uma pedra grande, preta. Vamos lá. Começando com quem escolheu a orgonite, não importa qual assunto seja, vamos lá. O que vocês precisam saber hoje para fazer isso dar certo? Qual o caminho que a espiritualidade te indica para fazer isso funcionar? Fazendo isso, tu vai chegar onde tu quer dentro desse assunto. Quais são os conselhos que as pessoas que escolheram a orgonite azul estão precisando ouvir sobre esse caminho? Primeiro, já existe a estrutura, já existe a energia, já existe alguém próximo para te ajudar, já existe dentro de você
a substância necessária para fazer isso funcionar. Você precisa ser autoconfiante agora. Então não tenha medo de ser autoconfiante, não tenha medo de agradecer as coisas e achar que vai perder depois, né? Só agradece. Não tenha medo de dar por conquistado, por conseguido. Não tenha medo de nada disso, não. Quem estava perguntando questão profissional, tá tudo certo, tá? Tu precisa confiar que as coisas vão acontecer. E quem tá perguntando por coração, isso não vai dar certo. Para quem tá perguntando por parte afetiva, também as coisas vão acontecer, porque a segunda carta que aparece é justamente a carta do amor. A gente tem também a carta das respostas. A carta da casa, que é a primeira que aparece, ela tem uma casa belíssima, eu não consigo nem descrever, mas ela é toda iluminada de amarelo por dentro e ela tá dentro de uma floresta. A gente vê uma ave numa árvore, provavelmente um corvo. Corvo é um animal mensageiro e ele traz respostas do astral pra gente. A carta do amor é uma mulher loira de cabelos longos, com um olhar, com expressão muito serena, e a carta é toda rosa com amarelo claro. Uma névoa rosa com amarelo claro. A carta das respostas é um senhor, um ancião, com um olho, só um. O outro ele tá fechado ou ele não tem visão naquele olho. Isso aqui remete a Odin, né? E é a carta da resposta. No fundo, a gente tem também a carta da claridade, que traz uma bolha com a verdade que a gente procura dentro. Então, é uma imagem ali um pouco mais surreal. E a gente tem também a carta da proteção. Ou seja, os teus guias estão trabalhando por ti. Na carta da proteção, a gente tem uma mulher coroada de flores segurando o mundo. Ou seja, vocês conseguem fazer mais do que aquilo que estão imaginando agora. Assim, ó, mesmo que o vídeo não tivesse esse propósito, que o jogo de hoje não fosse para isso, esse jogo é maravilhoso. A energia dele é incrível. Qualquer coisa que tu tenha perguntado tem um resultado favorável aqui. Tá, mas o que que eu preciso fazer? Ser confiante, saber, né, tomar consciência das tuas proteções, acessar a tua sabedoria interna. A tua sabedoria interna ela é muito única para cada um de vocês, ela é muito singular. Então, para alguns é a flexibilidade, para outros é a perseverança, para outros é a firmeza somente, e por aí vai. Capacidade de amar aquilo que está fazendo, de colocar uma energia boa naquilo que se propõe a fazer. Isso aqui tudo vai abrir o teu caminho, porque são energias elevadas, então elas te conectam com aquilo que tu tá buscando. É um jogo assim ó, que não tem nem como ver o obstáculo aqui. O que que falta? A coragem, né? Eu tirei uma carta de obstáculo, é a carta da coragem. É uma carta vermelho escuro com preto e ela tem um leão no centro de um losango. Esse leão, ele não é ameaçador, ele tem um olhar bastante sereno. O leão, ele nos dá uma lição de que a gente não precisa... Eu acho muito incrível isso. A gente não precisa ficar naquela atitude de busca, que às vezes a gente pode ser o líder. E o líder não tá sempre apressado, não tá sempre correndo, não tá se precipitando, ele não aceita pressão externa. Então, essa carta aqui no desafio, ela diz assim, talvez vocês estejam muito afoitos, muito ansiosos e confundindo isso com coragem, com agilidade. Talvez vocês estejam confundindo pressa com, né, ter um resultado muito rápido de alguma coisa, quando na verdade é só seguir fazendo normal. Eu trabalhei uma vez numa gráfica e o meu colega era extremamente tranquilo e ele fazia tudo muito lentamente e ele era um dos que mais produzia, porque ele não errava. Tudo que ele ia fazer dava sempre muito certo. E a gente que estava ali tentando digitar mais rápido não conseguia fazer mais rápido do que ele, porque a gente acabava errando, acabava travando os computadores e as impressoras. Eu, principalmente, na época, travava muito. Eu tinha a mente muito acelerada e a mente acelerada interfere... A mente, né, de uma maneira geral, interfere muito nos equipamentos eletrônicos, no funcionamento deles, né? Aí tu tem um celular que trava, uma impressora que trava, um computador que trava. Então eu, no auge, assim, da minha mente hiperativa, aquela época ali foi difícil. E ele era a pessoa que eu pedia auxílio quando eu precisava fazer alguma coisa urgente, para ver, ele era muito lento, né? Ele fazia tudo muito devagar. Ele era o funcionário mais antigo, ele não precisava correr. Ele não era a presa. Entende isso? Ele não era a vítima. Ele era o líder. Ele era o líder. Ele era o gerente. Então, realmente ele não precisava correr. Porque ele tinha o lugar dele bem estabelecido e ele sabia
já de longa data que a calma é que nos leva onde a gente quer chegar, não é a pressa. Não é a pressa. A energia da pressa é uma energia baixa. Então, se a pressa é o teu problema, já saiba que com coragem e calma, tu chega lá com serenidade, tá? Com realeza, com soberania. Tirar de dentro de ti essas... Esse jogo aqui, ele é quase que como a tua alma pedindo licença para ocupar seus espaços, para ser quem veio ser. A gata vai mexendo no ring light e vai acabar diminuindo a luz daqui a pouquinho. O vídeo vai ficar ainda mais escuro, porque eu tô sabendo onde é que ela vai passar. E tem um mau contato ali, ela vai acabar derrubando. E ela foi parar num lugarzinho muito escondidinho. Então, é um convite para que vocês sejam as melhores parcelas de vocês sem se sentirem soberbos, sem acharem que as pessoas vão estar julgando. Vocês não têm que pedir desculpa, vocês têm que pedir com licença. Deixa eu ocupar o meu lugar, entende? Ah, eu vou explicar alguma coisa. Há uma diferença entre se explicar, se justificar. Há uma diferença entre se posicionar e se justificar. Às vezes, quando a gente explica demais, as pessoas podem achar que a gente está se justificando e não se posicionando. Contudo, daí já é um problema delas. Então, é um convite para que você se posicione, para que você haja no tempo certo, com calma, com tranquilidade. As coisas vão chegar para ti, vão acontecer. Esse é o caminho, tá? Agora vamos pro nosso caracol. E aí, o que você precisa saber hoje? Qual o caminho para chegar onde você deseja? Qual o caminho? Qual o caminho? O que você precisa fazer, sentir, internalizar, saber para chegar onde precisa? A carta do comprometimento, ela traz 2 pássaros segurando um fio e esse fio tá entrelaçado, ele forma meio que um coração ali no meio. A carta do poder, ela tem uma mulher segurando o mundo. Esse oráculo ele é cheio de pessoas segurando o mundo, né? Mas sempre de uma maneira muito leve. Só tem uma carta que é movimentando seu mundo, que a pessoa está carregando o mundo nas costas. É a única. As outras todas é numa posição de muita leveza, de muita tranquilidade. Quem já viu o 2 de paus no tarô? A pessoa tá com o 2, né? Ela tá com o mundo na mão e planejando algo mais, querendo algo mais, né? Então, é nessa postura, assim, de eu já tenho as coisas, né? A carta do poder traz isso. Pois então, a carta do movimentando seu mundo, acendendo sua luz, trazendo seu movimento, chegou para você, a que eu estava descrevendo antes, ó. Então, vocês podem se sentir um pouco sobrecarregados, vocês vão ter que se comprometer. Vocês vão precisar agora, o caminho é trabalhar bastante mesmo, tá? Se dedicar, fazer as coisas, ter disciplina. É ir um pouquinho mais além todos os dias. É aquela coisa assim, eu tenho um livro para ler essa semana, prova semana que vem, o que tu vai fazer? Tu vai ler 10 páginas a mais do que tu tinha te proposto, para tu terminar antes. É diferente da tiragem número 1, que falava de tempo, fluxo, calma. Aqui não quer dizer que tu tenha que acelerar, mas tu tem que estar com teu coração naquilo que tu tá fazendo. Assim te sobra energia para fazer um pouquinho mais. Para compartilhar com vocês, tinha uma época que eu estava estudando e o que fazia mesmo a diferença era todos os dias eu me programava para estudar X e eu tirava um tempinho a mais para ir um pouquinho mais além. Então eu via um vídeo a mais, eu fazia alguma coisinha a mais, eu exercitava um pouquinho a mais, fazia um pouquinho a mais todas as vezes. E assim eu sabia que eu estava um passo à frente de mim mesma, porque eu não tinha colega, eu não tinha com quem comparar o meu desempenho. Mas eu sabia que eu estava melhor do que aquilo que eu tinha me proposto a cada dia. Às vezes a gente sobe em escadas que depois a gente pensa, nossa, por que eu fiz isso, né? Mas nem todas as escadas que você vai subir são erradas, tá? Você precisa fazer isso. Pode até achar que isso aqui não tem muito propósito, que não é algo que vá te trazer muito. Que não está alinhado com o teu propósito maior, mas eu sinto que é importante na tua trajetória igual. Isso que você está buscando, de alguma maneira, mexerá com sua prosperidade. Trará uma prosperidade maior. Então, aqui, quem está pensando em resolver questões relacionadas à casa, a endereço, se tu quer fechar um negócio sobre residência, se tu quer alugar, se tu quer te mudar, é tudo favorável para isso. Resolver problemas familiares, casar com alguém, tudo que tem a ver com endereço, família, tá favorecido aqui. Amor também, né? De repente tá vendo aí um amor que daqui a pouco tá muito longe ainda de você saber, mas vai casar com essa pessoa. Então, né, tá andando nessa direção. Isso que tu tá buscando transforma bastante a tua vida. Então,
Te dedica, mas respeita a tua saúde também. A gente tem a carta da cura aqui, né? Da saúde, da cura, da cura. É uma mulher de pele clara, cabelo acho que é longo, ele tá escondido atrás das costas dela, com uma coroa de flores na cabeça, é uma carta toda amarela. Em geral, as cartas de cura trazem o verde, né? O verde que ela tem na mão é uma taça, como se tivesse um elixir dentro, né? Verde. A gente tem a carta da transformação, que é uma borboleta hipercolorida, e o fundo da carta é rosa com azul. A borboleta tem uma asa de cada cor, de muitas cores, do lilás ao vermelho, do rosa, todos os tons de rosa, e lindíssima também. Então, não tenha medo de se transformar aqui, de assumir uma nova faceta, de assumir esse novo eu, né? A grande mensagem disso aqui é, olha, tu tem que estar comprometido com o teu projeto, tu tem que fazer um pouquinho a mais sempre que possível, mas gerenciar a tua energia para tu não entrar num burnout, tu não adoecer. Além disso, tem que achar um equilíbrio nisso, né? Tu saber que tá valendo a pena. Ver qual o propósito por trás, qual a razão de você querer isso. Quando você sabe por quê, você tem mais energia para ir além. Entende? Quando tu não sabe, a chance de tu desistir no meio do caminho é maior. E eu sei que isso aqui aparentemente parece uma coisa banal, assim, não vai mudar tanto a trajetória, mas vai. Tem algo aqui a ver com dinheiro muito forte também. Então, se é sobre uma pessoa, é uma pessoa que quando entra na tua energia abre teu financeiro. Se é sobre um trabalho, especificamente falando, uma oportunidade, é uma oportunidade boa que te traz crescimento com toda certeza. Nem todo mundo no teu mundo concorda, então faça aquilo que você acha certo, tá? Nem todo mundo concorda. Nem todo mundo. Vou repetir. Muita gente aí perto de ti acha que tu tá maluco ou vai te dizer em algum momento que isso não vale a pena. Não dê bola, não. Não estão calçando os teus sapatos. Então, faça. Faça o que o teu coração manda, independente das pessoas não concordarem. Eu acho que já não concordaram com planos do teu passado também, né? A carta da amizade aqui já no obstáculo, então isso aqui não é novo. Mas tu tem os teus mentores, tu tem os teus guardiões, tu tem a tua grande mãe te nutrindo, a tua grande mãe. Não é a grande mãe da terra, a grande mãe, a tua grande mãe. Quem é a tua grande mãe? Não sei, não tem problema, confia nela igual. Sente dentro do teu coração agora a presença da tua grande mãe, de um espírito maior e mais forte, mais iluminado, que nutre todos os demais e que te traz intuição. E é tua, especificamente tua, tá? É como a fílgia que a gente tem, que é uma espécie de... É difícil definir, né? Porque isso vem de uma outra cultura também. É como se fosse a nossa aura, mas a nossa aura, ela consegue, às vezes, se representar. É como se fosse, não é, tá? Ser representada por um animal. Tem pessoas que é a vida toda, tem outros que ela vai mudando de figura. E quando o meu muda de figura, a minha muda de figura. Mas, essencialmente, ela é de um jeito, mas ela muda às vezes. E ela. Então, quando essa entidade, por assim dizer, né, essa energia se afasta da pessoa, ou ela adoece, ou ela está perto do falecimento dela. Nesse caso aqui, eu estou trazendo um exemplo, tá? Não estou dizendo que vocês estejam passando por isso. Alguns de vocês podem relatar doença, né? Porque a gente está vendo aqui a carta da saúde. Então, justamente, se tu está buscando uma saúde, essa saúde vem. Afaste-se de pessoas que drenam tua energia. Isso é básico. Então, se tu tinha vontade de dizer não para alguém, diz esse não. Se tu tinha vontade de se fechar, de se afastar, faz isso. Tá certíssimo. Porque às vezes não é que aquela pessoa seja ruim. Eu tenho uma amiga que eu me afastei dela há uns 2 anos atrás, eu acho, ou 3, e porque o nosso vínculo não tava legal. É tipo um relacionamento, não tava legal, não tava bom. Ela tinha alguns julgamentos, pra mim que não fazia sentido eu ter uma pessoa assim me julgando continuamente na minha vida. Ela também não fazia sentido ter alguém que ela julgava na vida dela. Então a gente se afastou, agora a gente voltou a conviver e é a melhor coisa do mundo. Porque ela tá numa outra fase e eu hoje não me importaria com aquele julgamento se fosse hoje. Na época me doeu, porque era alguém importante pra mim. Passou, deu, acabou. Nenhuma das duas mais se preocupa com isso, tá tudo certo. Melhor do que antes até. Então, o que eu tô te dizendo? Que eu não quero te colocar contra ninguém. Eu não quero que tu tenha raiva, não é esse o recado. Não é menosprezar as outras pessoas porque elas não concordam.
Não é isso. Não é enfatizar dentro de ti uma sede de vingança ou uma miséria de energia que estão te sugando, não sei o quê. Não, não. Isso é só uma licença que tu toma para poder te afastar. Não significa que essas pessoas tenham que ser ruins para você sair de perto delas. Se não tá dando um match contigo, pronto. A gente conhece tanta gente legal que a gente não se apaixona ou não quer. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Assim como ninguém é obrigado a te amar no nível de te acolher na tua vida, etc, etc. Tu também não é obrigado a acolher todo mundo o tempo todo. Então é sair aqui da síndrome da boazinha, que a gente falou num outro vídeo aí também, se tu beira esse estado, tá? Se tu te sente, às vezes, impelido a, a ter que aceitar todo mundo, ter compaixão, não sei o quê. Tem coisas que tu não vai te tornar uma pessoa ruim se tu não aceitar, tá? Não é isso. A gente não tá nesse nível ainda. Então, às vezes a gente precisa se acolher antes de ficar ali tomando paulada de uma pessoa ou sentindo paulada independente dela dar ou não, né? É se preservar, tomar teu tempo, se priorizar mesmo. O exemplo da Filga que eu dei, a tua grande mãe é um espírito que é só teu, ele pertence à tua existência, te acompanha por eras, é algo que tá ali com a tua alma, tá ali com a tua frequência e vai te acompanhar sempre, é como se fosse um desdobramento de ti mesmo num outro plano. Entende isso? É um desdobramento seu, como se fosse um eu superior, só que nesse arquétipo da grande mãe, seu, independente de ser homem ou mulher. Tu pode ter um masculino também. Pode não, tem, né? Um masculino. Mas nesse momento, é esse feminino que tá te ajudando. Tá aqui no obstáculo porque gostaria de te ajudar mais. É recado deste grande ser para vocês. E todos esses grandes seres estão dizendo a mesma coisa, por isso que vocês escolheram o caracol. Bastante coisa. Já sabem o que precisam fazer, né? Já tomaram as decisões. Que legal. Agora vamos para nossa pedra preta. Eu sei que é bastante insight, gente. Volta aqui outro dia de novo, escuta mais uma vez, tu vai captar ainda mais. Toma as tuas decisões, depois tu vem e acolhe o restante da mensagem. Tu vai ver que é mágico. Falando nisso, manda para alguém que também precisa escutar. Manda para alguém que precisa de uma dose de esperança, de direção. É muito ruim ficar perdido, né? Agora ela sossegou, foi deitar ali no tapete. Nem parece que estava incomodando. Quem tá aqui na tiragem 3 da Pedra Preta, o que precisa ouvir hoje? O que tu precisa para fazer isso dar certo? Qual é o caminho? Fazendo isso, vai dar certo. O caminho para dar certo. Fechar, encerrar. Ter a consciência de que algumas coisas já tu não vai mais viver na tua vida, tá? Fechar ciclo. Fechar preocupação. Não ficar projetando para o futuro dores que tu sentiu no passado como se fosse acontecer tudo de novo. Como aparece esse conselho? Como ele vem com frequência? Saber assim, ó, que não é porque aconteceu alguma vez que isso vai se repetir. A gente fala tanto em ciclos, né? Que todo ano, mesma época, acontece isso comigo. Mas está na gente entender o que aquela experiência traz, olhar para ela profundamente, não ter medo e nem vergonha, muito menos isso, de ser o chato que vai analisar aquela situação, que tem gente que acha chata, a pessoa que analisa, né? Eu acho isso uma bobagem, mas tudo bem. Eu acho que a gente tem que analisar, eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer. Se tu não vai viver a tua vida de olhos abertos na tua vida, então não sei o que a gente está fazendo aqui. Então eu acho que é o mínimo a gente analisar a nossa existência, observar esses padrões. Então se tu já observou, e eu sinto que alguém te critica por tu ficar ali, tu joga tarô, tu dá bola pra energia. Não tem que dar bola pra energia, tem que sentar e fazer. Se não fizer, não vai chegar a lugar nenhum. Então, essas coisas de energia é tudo bobagem. Isso é só pra iludir trouxa, não sei o quê, porque esses charlatão. Tem mesmo. E tem gente que se esconde atrás da energia também e não dá um passo. Mas não é teu caso. Não é o meu caso. Não é o caso de vocês todos aqui. Então, o que é? Olha pra esses ciclos, percebe que eles se encerraram e escuta o teu espiritual que está te dizendo nesse momento: acabou, não vai se repetir, você não vai chorar de novo pelo mesmo motivo. Deu. Mas de tantos em tantos anos, essa que agora vai ser diferente. Se a gente ficar atento aos padrões, a gente vai começar a encontrar cada vez mais e às vezes
não tem uma sequência, só porque a gente criou aquela sequência. A gente atraiu o mesmo processo. Mas se a gente tivesse aberto mão disso ano passado, não ia viver de novo agora. Então tá na hora de você abrir mão agora para não viver de novo no futuro. É ressignificar o teu passado, os teus estresses, é sair da corrente de vai acontecer tudo de novo, resetar, tirar essa frase da tua cabeça, abrir-se para um novo destino. Cara, cada dia eu gosto mais disso. Eu tô com 45, tá? Eu não tenho vergonha de dizer minha idade, não. A cada dia que passa, eu gosto mais de ver as coisas acontecendo. A primeira carta é Closure, que ela fala dos fechamentos, né? Ela fala da conclusão, do encerramento, do fechar o ciclo. É uma mulher em meio a uma floresta com pouquíssimas folhas, uma floresta de árvores muito altas, a floresta toda em tons de rosa, vermelho. Não tem verde, não tem vida nessa carta, né? Ela tem beleza, mas ela não tem vida, porque às vezes, mesmo em meio às coisas desafiadoras, pode haver beleza também. E a mulher tá vindo, né, por esse corredor, ela tá entre as árvores, ela tá deixando aquele cenário para trás, ela tá indo em busca de algo dela própria, porque a carta vem na nossa direção, entende? Então é dentro de você que você vai encontrar essa virada de chave, essa mudança de ciclo. A carta vem na tua direção, eu aqui represento tu. Depois a gente tem Animals, que é a carta dos animais de poder, que é a carta... Hoje a gata tá aqui na sala, né? Ela nunca tá, hoje ela tá. Então é a presença dos animais na tua vida, tanto físicos quanto espirituais, te trazendo guiança e proteção e te dizendo, olha, você está num novo ciclo. Nessa carta em específico, a gente tem a mulher acariciando um lobo, mas um lobo num tamanho. Eu não sei que tamanho é um lobo real, eu nunca pesquisei, mas esse daqui, ele bateria tranquilamente, assim, no meu peito, tá? Porque eu sou baixinha. No quadril, na cintura da mulher. Ela tem uma lua atrás dela, uma lua transparente com uma pomba branca dentro. Nessa carta a gente tem uma coruja também, a gente tem um gato preto. E a mulher, ela tem o cabelo longo, vestido fluido e flores na cabeça. A cor das árvores atrás dela é verde, azul turquesa, azul índigo. E aí, para completar, a próxima carta que vem é um novo começo. Ou seja, você sai de um fechamento com a ajuda do seu espiritual para alcançar uma nova vida. Então, o caminho agora é a esperança, é confiar no cuidado, é confiar na proteção, é buscar auxílio dos teus animais de poder. A carta Animals fala disso, ela fala do auxílio espiritual. Ela não fala especificamente de pet ou coisa assim, embora a pet possa fazer sentido na tua vida também. Confiar nos teus talentos. Qual o talento que tu tem para resolver essa questão? Teu espiritual tá te alertando para isso, ele tá apontando qual é o teu talento. Foca no teu talento agora. Se é uma questão financeira, o teu talento pode te levar para um sucesso ou pode te ajudar, mesmo que secundariamente, a tu alcançar teu sucesso em outra coisa. Como também pode... tu tem um talento para se relacionar, tu tem um jeito divertido, tu tem um jeito leve. Se for uma questão de relacionamento, tu tá indo de encontro a uma nova fase. Qual é o teu talento? Deixar para trás, perdoar facilmente, se reinventar. É tudo sobre isso. A carta do talento traz uma mulher numa posição me parece uma dança. É uma carta escura e atrás dela a gente tem uma lua. Ela parece uma bailarina, mas ela não tá com a roupa clássica de uma bailarina. É uma carta muito bonita também. Ela nos chama para o mistério, para o oculto, para o simbólico, para o difuso, subjetivo. Para aquilo que está guardadinho lá dentro da gente, às vezes a gente não consegue dar um nome, mas é um talento nosso. A gente tem, e eu vou anotar aqui pro meu assistente colocar na descrição, o vídeo dos talentos para tu assistir e dos dons, habilidades, esses vídeos, para ele linkar aqui embaixo para ti, tá? Que daí, já que teus guias estão pedindo que tu acesse os teus talentos, vai lá. Pega mais essa dose, se tu não assistiu ainda esses vídeos. Eu não lembro agora se foi aqui ou se foi no Bússola, porque dependendo do teor do vídeo é onde eu coloco, né?
Esse aqui é pro Indie Witch com toda certeza. Porque a vibe dele é do Indie Witch. Mas eu não sei se esse vídeo de habilidades e talentos foi aqui ou foi lá. De qualquer modo, mesmo sendo lá, ele linka igual, tá? A pegada é um pouquinho diferente se for lá, mas vai servir do mesmo jeito. Mais uma carta pra ti. A claridade, que também saiu no jogo 2. Então, no jogo 2 tu pode ter alguma clareza também no jogo do caracol. A claridade, ela te ajuda nesse momento a dizer assim, foca nas informações que tu já tem para resolver isso, nas tuas certezas, nos teus talentos, em saber que tu venceu as lições, venceu o karma, venceu o desafio. Tu tá pronta para acessar uma nova fase. Se não tá totalmente, se vem ainda algum acontecimento aí nos próximos dias, é pouca coisa, tá? Não se preocupe, não. Já foi, já era, agora é outra. Vamos dizer assim, achei que eu nunca mais que a gente nunca mais ia brigar, no fim a gente tá discutindo pelo mesmo motivo. Pode ser a última discussão e depois as coisas engrenam, tá? Então não é porque ainda teve ali um resquício de cauda do dragão ainda batendo que, que, que o passado todo ressurge. Não, não. A gente tem que saber reconhecer quando a energia está diferente. Mesmo que o acontecimento às vezes seja parecido, que a energia está diferente. Ah, a pessoa veio falar comigo, eu vi que está mudado. É exatamente isso. É ter essa percepção assim de que o novo bateu a sua porta. Chegou, agora é só continuar. Eu sei que pode parecer um recado um pouco açucarado, né? Ah, então vai ser tão fácil assim. Não, eu não tô dizendo que vai ser fácil o tempo todo ou coisa parecida. Eu não tô passando por cima do sofrimento de vocês, das angústias, nem de nada disso. Mas a mensagem de hoje é sobre a esperança. Ela não é sobre buraco, dificuldade, crença ou acontecimentos infelizes. Ela é onde, se tu fosse atravessar um rio raso, onde estão as pedras que tu pode pisar para tu passar para o outro lado. Tu tem uma ponte. Onde é que tá essa ponte? Eu te indico onde é que tá a ponte para tu atravessar. Tu quer nadar? Tu quer fazer uma volta enorme? Não. Por isso que tu tá nesse canal. Vamos atravessar essa ponte e seguir o nosso crescimento. É para isso que esse vídeo serve, por isso que ele é mais, tem esse tom assim mais tranquilo, né, que não tá focando em crença ou em coisa assim. Porque o meu trabalho ele é muito a minha visão é muito assim também, de resolver. Ah, o que que eu tô vivendo? Tal coisa, então peraí. Porque eu mesma já tive uma vida muito difícil, mas assim, ó, se eu fosse contar, não é pouca coisa não, viu? Difícil, difícil. Só que a gente tem que ir modelando a nossa cabeça para ir passando por aquilo. Até chegar um ponto onde às vezes as pessoas comentam comigo algumas coisas que elas lembram do passado e a gente olha e a gente pensa assim, gente, parece que eu tô falando de uma outra vida, parece que aquilo não aconteceu comigo. Porque eu tenho em mim até alguns traumas ainda, como todo mundo, mas eu acho que a gente nunca deixa de ter os traumas, a gente só lida diferente com eles conforme a gente vai amadurecendo entre aspas, se curando daquilo, né? Transcendendo, prefiro essa palavra. Então, eu vim transcendendo muita coisa. E eu sei o caminho. Eu sei que tá certo que não é para todo mundo o mesmo caminho, e é por isso que eu uso o tarô, porque se fosse eu só contava a minha história e era isso, né? Se o mesmo caminho valesse para todo mundo. Agora tem um caminho que eu posso te garantir que não funciona, que é o da desesperança. E tem um outro caminho que eu sei que não funciona, que é o da autoilusão. Então a gente tem que ter esperança e otimismo, mas a gente não pode se esconder atrás de um mundo de fantasia, esperando que o mundo se resolva sem que a gente olhe para aquilo que está travando dentro da gente. Dentro da gente a gente tem chaves para mudar o nosso caminho. Se a gente não usa, outra pessoa usa por nós e pode não ser aquilo que a gente quer. Então, se a gente se empodera sobre a nossa energia, a gente está com certeza a um passo maior, mais adiante de claridade, de discernimento, de consciência, de felicidade, de energia mais leve, de mais sucesso, de mais tudo que a gente estiver buscando. Então, o primeiro passo é saber o que eu tenho dentro de mim que está me atrapalhando. Só que esse vídeo não é sobre isso. Então, se tu quiser, dá uma olhada aí na playlist que pode ter algum de crença, tá? Com certeza a gente terá, porque o meu olhar vai muito para isso. Que a gente não cresce, não evolui mentindo pra gente mesmo, né? A gente tem que olhar, sim, para onde a gente se sabota. E eu acho que é o primeiro passo. Principalmente quem sofre muito. Ah, tô sofrendo muito. Peraí, o que tu tá criando, né? Ah, pois é, mas nesse momento eu não consigo olhar para isso. Eu preciso só saber se vai dar certo. Vai, agora vamos ver como. Tá, vendo como. Deu, tô pronto pra ver dar certo. Beleza. Tá, mas e se voltar
para um ciclo antigo, se começar a cair tudo de novo, se eu começar a sofrer outra vez, vamos olhar para esses padrões. Aí que é a hora. Já está fortalecido, já tem uma previsão boa, é agora que a gente vai ver como é que faz para não se sabotar. Pode ser que você esteja entrando nesse estágio também. Foi uma alegria ter visto tudo isso para vocês. Sei que vocês têm aqui bons subsídios para avançarem. Espero que tenha feito muito bem, que tenham conseguido absorver. Se não absorveram tudo de cara, calma. É mesmo muita informação. Aqui é um portal de transcendência, não é só um portal de saber se vai dar certo ou não. Então a gente vai trabalhando muita coisa enquanto está aqui. Então te permite assistir de novo, te permite anotar algumas coisas, tomar as tuas decisões, tu pode mandar para alguém também, trocar uma ideia com aquela pessoa. Ainda mais se ela escolheu a mesma tiragem que tu vai ver que mesmo sendo a mesma tiragem, as histórias são diferentes. Por quê? Porque os guias de você se aproximam e trazem outros insights. Gente, até a próxima. Um beijão.